Isso é casa de banho. Agora, Pois é, mas por que tem esse negócio aqui? é pra você ficar observando a parte de fora e se distrair. Mas... Não tinha telemóvel, não tinha livro. Mas você vai ficar assim... Aqui, bem na beira da estrada. Não pode ser petisco, né? Então, é uma refeição completa. É a parte cozinha dele também. Muito bom dia, estamos aqui de volta depois de uma noite bem fria. É, fez um friozinho e o pior de tudo, caiu umas goteiras dentro da Tivemos goteiras nossa hoje barraca. aqui por causa da condensação do ar, não é? Exatamente, o ar condensou muito, porque aqui é muito úmido. A grama aqui, a relva, tá molhada praticamente e por conta dessa umidade toda, lá dentro da barraca condensou muito ar e ficou pingando no meu colchão. Impressionante. Abre aí, amor, mostra pra eles, mostra pros nossos amigos. Ó, o Olha colchão como que ficou o começou colchão. a ficar molhado por quê? Porque tá pingando aqui. Tinha umas goteiras aqui, não sei se vai dar para enxergar direito. Aqui tem umas gotinhas aqui, ó. Aqui, ó, começa a pingar. E aqui também. Cadê aqui a parte? Essa parte aqui, ó, a gente coloca o dedo aqui, ó. Um já tem Esse pouco, já caiu. esse já caiu bastante. Mas tem aqui, ó, começa a pingar. Então a gente vai tentar dar mais uma apertada aqui na parte de cima, que é aqui. Porque eu acho que o ar entrou por aqui. Não sei se a gente precisa mais dar mais um apertinho. Eu acho que não vai adiantar muito não, sinceramente, porque aqui é muito úmido e tá muito frio. E aí o nosso calor, né, o calor do nosso corpo faz com que crie essa condensação aí. Mas vamos ver como que vai ser a próxima noite. Não E à sabemos. noite eu escutei bastante uivo de lobo. Acho que aqui nessa mata aqui atrás aqui. Deve ter muito lobo mesmo. Porque foi ali que a gente viu o cervo. E os lobos, né, vão junto Vão caçar o cervo à noite, né? 4 da manhã. Exatamente. É a hora que eles... A matilha vai atrás dos... Mas era muito uivo. Parecia que tinha uma matilha gigantesca mesmo. E a gente viu o cervo ontem, muito bonitinho. Eu não sei se vai dar para vocês verem, né, na gravação, mas muito legal. Ficamos muito felizes de poder ver a vida selvagem assim. Muito bom. E agora a gente vai fazer aqui um café. A tem única café hoje? coisa que a gente vai fazer é café. Que a gente depois vamos para a rua procurar um supermercado aí. Vou mostrar para vocês também aqui o povoado aqui na frente, que é de Manzanal de Arriba. De Arriba, exatamente. E depois vamos ver se o tempo dá uma esquentada a mais, né? Porque tá muito frio. Tá 5 graus nesse momento aqui. São 10 da manhã e tá 5 graus. Então eu acho que eu vou amarelar para entrar naquele rio ali. Eu também. Enquanto o Léo faz a nossa segunda rodada de café, porque infelizmente a gente não trouxe nada para comer, é só o café mesmo, então... E tá frio, tá frio. Vamos tem nos que esquentar com o café, porque ontem até o vinho ficou gelado. A gente acostuma a beber vinho na temperatura ambiente. Mas estava ambiente. Estava ambiente, só que estava muito frio, então o vinho estava gelado. Exatamente. Então enquanto ele faz aqui o café pra gente, eu vou mostrar o camping para vocês. Aqui de cara já dá para ver que tem... Essas casinhas aqui, eu acho que é eletricidade e de repente pode ser ponto de água também. Como a gente não pegou eletricidade, a gente não abriu. E tem várias até lá no final. Aquela casa amarela ali, assim, aqui assim, ela parece ser uma casa com apartamentos, tipo apartamentos, alguma coisa assim. E bem aqui a gente tinha um vizinho britânico, né, uns vizinhos, que eles já foram embora. Aqui parece ser um escocês, pelo que a gente viu na placa. E daqui até lá embaixo são tudo pontos. Ó, ele estava aqui, dá até para ver a marca do pneu. E daqui para lá são tudo pontos para você parar aí, ou seu motorhome, ou botar sua barraca. Tem ponto d'água aqui atrás, ó. Eu vi uma mangueira ali. Então vou mostrar aqui para vocês como que é.
E não sei. Não sei como que é, não. Vamos ver. Tá, eu vou lá no final mostrar pra vocês, mas é isso, o camping é bem bonitinho. Ele é pequeno, né? Ele não é um camping muito grande, mas a gente ouviu muito barulho de animais silvestres aqui. Então, com certeza, aqui é um lugar muito legal para ter essa convivência com os animais silvestres. Ah, aqui é a área de descarte da água. Ok, por isso que é diferente. Então tem para botar água aqui limpa, né? As duas mangueiras, os dois pontos de água. E aqui é para descartar água cinza do motorhome. Aqui é que eu falei que aparentemente são os apartamentos, pelo que a gente viu. E lá no final tem umas casinhas. Essas casinhas, eu acredito que sejam o pessoal que tem o pagamento anual, né? Normalmente as pessoas vêm no verão, mas fazem pagamento anual. E aqui também é tudo área que você pode parar a sua barraca, o seu motorhome. Aqui é legal porque tem dos dois lados, né? Aqui do lado de cá e do lado de cá. E aqui são as casinhas que eu falei. Bem legal. Aquela construção ali é o banheiro. E o camping não tem muito mais do que isso, né? Agora eu vou mostrar aqui o banheiro feminino para vocês. E depois vou mostrar ali a lavanderia. E é interessante porque, como estamos na Espanha, né? É Acios, ou Acios, não sei como se pronuncia corretamente. E a lavanderia é aqui para a esquerda, junto com o banheiro masculino. E para cá é o feminino. Vamos só ver se não tem ninguém. Aparentemente não. É bem grande aqui, ó. O banheiro. Aqui é onde fica o vaso sanitário, né? Então tem várias casinhas. Uma coisa interessante que eu achei nesse camping é que eles têm aqui, ó, um banheiro para pessoas com deficiências, né? Ele é adaptado, só que tem que pegar a chave lá na recepção. E aqui é a parte do chuveiro. Chuveiro normal com misturador ali. Tem vários também. Bem legal. O banheiro é muito limpinho. A gente gostou bastante. Assim como o resto das coisas aqui, né? E uma coisa que eu achei muito legal aqui nesse camping, apesar dele não ficar aberto o tempo inteiro, né? O ano todo, digamos assim, ele é totalmente fechado. Então, como ele é totalmente fechado, isso é uma coisa interessante, porque na época de muito frio, como tá agora, tá bem frio, mas o camping abre em fevereiro, né? Fevereiro ainda é inverno. Você não passa muito frio aqui no camping na hora de tomar seu banho. E aqui são todas as casinhas. Eu vi que tem uma senhora que tá aqui, mas as outras eu acho que o pessoal não tá aqui não. Ontem foi feriado em Portugal, mas aqui na Espanha não era feriado. Então, a gente está aqui e tudo isso aqui faz parte do camping. Como eu disse, eu achei o camping um pouco pequeno, mas a gente já teve em campings menores, né? Acho que o de Oleiros, ele era bem menor que esse. Tinha mais casinhas, né? Para você ficar, aqueles bangalôs de madeira até. Mas lá atrás também, aquela parte ali de trás, também é a parte que vão botar casinhas. Já tem os nomes das pessoas, dos donos ali. E é isso. Esse é o camping. Ah, esqueci de mostrar a lavanderia. Vou mostrar aqui a lavanderia para vocês. Esse lado aqui
Ó, vou mostrar pra vocês. A grama não tá muito legal, né? É bem melhor do outro lado, onde a gente tá, porque tá certinha a grama. E tá... Aqui tá meio alta também, ali onde a gente tá bem melhor. E tá muito molhada, porque realmente essa noite fez muito frio e caiu muito orvalho. Já ali as árvores bonitinhas já estão começando a dar folhas, porque já chegou a primavera e agora é só temperaturas mais amenas, mais quentinho e também belezas muito distintas, né? Opa, não posso entrar aqui, que aqui é o banheiro masculino. E eu vou entrar aqui na lavanderia para mostrar para vocês. Aqui tem uma coisa da bússola, né? Aquela estrela da bússola. E aqui, vamos ver se não tem ninguém. Não. Aqui a lavanderia também muito legal. E uma coisa que eu achei interessante aqui dessa lavanderia é que, se vocês repararem, tem um misturador. Então, todas as torneiras servem água quente. E, por incrível que pareça, para usar essa máquina aqui custa €1. É muito barato mesmo. A gente veio no Algarve, era €6 para lavar e €6 para secar. Isso no ano passado. E aqui tem um tanque também. Uma coisa que é rara de se encontrar aqui na Europa, tem 4 tanques. E os daqui esse aqui, acho que é maior. Esse aqui é bem grande. Tem 2 secadores também, né? Se precisar pendurar sua roupa. E é isso. Aqui, ó. Estação higienizadora das mãos. É porque tinha um negocinho aqui, mas já tiraram. Bom, e esse foi o tour do camping aí. Espero que vocês tenham gostado desse camping. Eu gostei bastante. Eu achei a estrutura interessante, principalmente a parte dos banheiros, que não é tudo aberto assim. Tem portas para fechar, que tem vários campings aqui, em Portugal até também, que eles têm a estrutura do banheiro aberta. Então você vai tomar banho assim numa época mais fria, aí o negócio fica mais complicado. E aí, MasterChef, o café tá pronto? Não, ainda não. A água tá tão fria que tá demorando a esquentar. Até agora tá começando a subir agora, ó. Você pode ver aqui, ó. Agora que começou o café subir. Então daqui a pouco tá pronto. E bem aqui próximo ao campo que nós estamos, tem esse pequeno vilarejo, que é o Manzanal de Arriba. Exatamente. E aqui, ó, já dá para ver a entrada do camping. Tem um barquinho ali com um bar Los Molinos, que é o restaurante, bar e restaurante do camping. E por que tem um barco ali? É porque ali tem uma entrada pro rio. E, se eu não me engano, ali eles ajudam você, né? Não sei se é cobrado, não sei como é, mas eles ajudam você a descer o barco pro rio. E muito interessante aqui, né, digamos assim, quase que no centrinho da cidade, porque aqui é uma cidade. É um município aqui. É um município. Tem a Ruta del Contrabando, que é uma rota que os contrabandistas traziam de Portugal para cá, produtos de primeira necessidade. Então, azeite... Sabão... Azeite é produto de primeira necessidade? Eu Pode fiquei ser. na dúvida, né? Mas substitui o óleo, tá? E azeite é muito melhor, né? Então, tá bom. Azeite, sabão, pão, café e outros produtos de primeira necessidade, né? Será que eles traziam cigarro também? Porque cigarro, normalmente, o pessoal aí consome muito, né? Principalmente aqui na Europa. E temos outra ruta, que é a Ruta de las Fuentes,
infelizmente, dessa vez a gente não vai fazer nenhuma ruta dessas, porque a gente quer ir no maior lago glacial da Península Ibérica, que é o Lago da Sanabria. É a Lagoa da Sanabria. Exatamente. E aqui são os povoados, né, os pueblos de Manzanal de Arriba. Sandim, Manzanal, os pueblos de Zamora. Desculpe. Estamos aqui na província de Zamora. Isso, estamos na província de Zamora e temos os pueblos aqui da província. Sandim, Manzanal, Pedroso, Santa Cruz, Linarejos, Folgoso, Sagalhos, não sei como que fala, Codesal. Muito bom. A gente só vai conhecer Manzanal, né, de Zamora, porque a gente quer muito conhecer a Sanabria, né, o maior lago glacial da Península Ibérica. E aqui a Zamora pertence a Castelo e León, né, que é a comunidade autônoma. Exatamente, tem aqui, ó, Junta de Castelo e León, então faz parte aqui de A gente já passou muito pela Galícia e agora estamos em outra região aqui da Espanha. Isso, a gente já foi na Cantábria também e agora a gente está aqui em Castelo e León. Nós já demos uma pisadinha em Castelo e León quando nós viemos aqui para essa região mesmo, que foi em Bragança e Rio de Honor. Que Rio de Honor é uma aldeia que está nos dois países, né? Metade da aldeia está em Portugal e metade da aldeia está aqui na Espanha, mais precisamente nessa região aqui de Castelo e León. É uma cidadezinha bem aconchegante, bonitinha, bem aqui, bonito, pequenininha. Né? A gente viu aqui pela internet. A gente viu na internet que tem 400 habitantes. Isso no ano de 2007, isso, né? Pouco mais de 400 habitantes, menos de 500. E é muito engraçado a gente pensar que uma cidade, né, tem 400 habitantes. É muito doido. Mas é muito legal também. E você vê que quando a gente vai passando na rua, a gente vai falando com as pessoas respondem e tal. É um estilo diferente, né? E olha, são várias vagas mesmo, hein? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 vagas. Tem 10 vagas de motorhome ali. Exatamente. Eu acredito que possa pernoitar. Aqui, ó, tem uma plaquinha lá, a gente vai dar uma olhada. Vamos lá dar uma olhada. E você já tinha ouvido falar em Manzanal de Arriba? Já tinha ouvido falar em Zamora? Escreve aqui nos comentários, diz pra gente se você já tinha ouvido falar nesse lugar. Bom, tá aqui a placa aqui de parque para autocaravanas. Tem ali umas informações. Eu só não sei se pode pernoitar, né? Ou se é só aquela coisa de parar e passar o dia, mas eu acho que pode. Tem aqui as normas de utilização da área. Zona destinada a estacionamento de caravanas. Solamente pode estacionar as zonas reservadas aos veículos. Quem precisa de zona de estacionamento, instalação de uso gratuito do usuário. É isso mesmo, ó. Os usuários não podem emitir ruídos molestos. Em todo caso, se proíbe botar marcha de geradores de eletricidade em horário de descanso. Ou seja, pode passar a noite aqui. Tem ali um site, a gente vai colocar o site aqui na descrição. Exatamente. Para quem quiser obter mais informações aqui do local, vai estar aqui na descrição para vocês. Com certeza, muito bom. Muito bom. E 10 vagas é bastante vaga, né? Por ser um lugar público. Eu fico muito feliz que existam lugares assim. E eu fico muito triste quando eu vejo as notícias no Brasil sobre cidades que estão proibindo o motorhome. Se fizesse uma estrutura assim, mesmo que cobrasse um valor simbólico para dar manutenção e tudo mais, eu acho que seria algo muito interessante, né? Então, ó, fica a dica aí para as cidades brasileiras que, ao invés de proibir, criem locais assim e criem regras, né, para as pessoas terem a permanência. E aí, se as pessoas não cumprirem as regras, aí sim aplica-se multas e coisas do gênero. Olha aqui, bem na beira da estrada tem aqui a placa
de informação aqui da área de serviço para as autocaravanas. Bem em frente ao parquinho que a gente mostrou. Parquinho ali, lá é o estacionamento para as autocaravanas. E aqui tem uma área de serviço, que é para fazer o despejo. Vamos aqui olhar. Eu não sei se está em obra de construção ou se está em obra de revitalização. Aqui parece que está bem novinho, né? Essa parte aqui, esse calçamento. Eu acho que está aberto aqui, que é aqui, ó. Você passa aqui com o carro por aqui, tem uma rampinha ali. Né? Ah, eu acho que é ali que faz a limpeza. Onde está... Na relva que está tendo uma obra ali com tubulação. Ah, ok. Eles devem são dois, né? É aqui e ali. Isso. Eu acho que tem duas áreas. Será? Não, eu acho que é só ali. Deixa eu olhar aqui. Não, acho que aqui não é não. Aqui não é não? Não, acho que é só ali, ó. Ali tem um negocinho. Vamos lá olhar. E aqui é uma área agrícola. Tem as casinhas ali, ó, de pedra. É um povoado bem bonito. É bem bonitinho, né? Eu adoro descobrir esses lugares assim. E essas casinhas de pedra eu gosto bastante. Tem a arquitetura bonita. Eu moraria numa casinha de pedra assim. Você tem uma paixãozinha, né? Eu tenho a paixão. Aqui, ó. Aqui é limpeza. Aqui tem os valores. E aqui você só despeja água suja, né? Que é a água cinzenta que dizem. Tem aqui os valores, ó. Deve colocar uma moedinha. E você pode pegar água limpa aqui também. Aqui tem algumas informações também. Não sei se está funcionando. Não dá para ver. Aparentemente não tem não, mas eu acho que... Deixa eu ver se está aberto. Não. Então aqui, ó, o número 1 é para acessar a página de central de reservas. Acho que você tem que fazer reserva ou algo parecido. A gente vai anotar aqui esse site. Tem até um QR Code aqui. A gente vai colocar na descrição. Isso. Tem ali também um ponto de carregamento de carro elétrico, será? Do Douro. Douro. Aqui faz parte da região do Douro, hein? Parece carregamento de carro elétrico. Ah, é verdade. Vamos ver como que é. Ó, é diferente. Coloca a tarjeta ali. Cartãozinho de abastecimento. Será que é cartão de crédito? Eu não sei se é cartão. Deve ter algum cartão específico para isso também. Ou cartão de crédito ou um cartão específico. Aqui não fala muito, fala para selecionar a aplicação, conecta o cabo ao veículo e inicia a carga, eu acho. Calé Real. Caie. É assim que eu falo, essas casinhas assim de pedra, eu acho bem bonita. É muito bonitinho, né? Em Portugal também, no interior, as casinhas são sempre assim de pedra. Eu acho que na Europa como um todo, né? Assim, se a gente parar para pensar, era muito difícil a vida aqui antigamente. Eles tinham que se aquecer. Que rua bonitinha! Eles tinham que se aquecer, então se você reparar, todas as casas, ou quase todas as casas têm lareira, porque... Imagina, se agora já esteve 3 graus às 7 da manhã, imagina... antigamente, porque a Terra está esquentando, né? Então, se você imaginar alguns anos atrás, devia ser muito mais difícil e com muito menos recurso, né? Então, por isso que acho que eles faziam essas casas assim. Mas, se você sabe a razão pela qual as casas eram feitas de pedra, se era por conta da tecnologia limitada ou qualquer coisa do gênero, deixa aqui nos comentários para ajudar a gente e outras pessoas a entender melhor a razão pela qual a maioria dessas casas em povoados distantes são de pedra. Acho que ainda não estão reformadas, né? Estamos chegando aqui na povoado, né? Pueblo de Sanabria. É Puebla. Esse é Puebla. É Puebla. Qual é a diferença de Pueblo para Puebla? Sinceramente, eu não sei. Acho que o Pueblo seria uma aldeia, né? É um povoado pequeno. Não sei. E aqui é um povoado medieval. Durante o verão, tem muitas festas aqui medievais.
Um restaurante bonito ali. E dá pra ver pelas casinhas, né? Bem bonitas, É a arquitetura que eu gosto, assim, ó. Casinha assim, com essa... de pedra, né? Isso. Ali é em o cima povoado, tem ali em cima. um castelo. Mas eu acho que o povoado, o Puebla de Sanabria, ele fica na parte de cima ali. Ele é Isso. morado. Aparentemente sim. A gente vai atravessar o rio, pelo que eu tô vendo aqui no GPS, ali na frente. Ali é uma pontezinha e a gente vai lá pra cima. Olha que bonito. Caramba, que É aquele top. estilo bem medievalzinho. É. E será que é tipo Bragança? Que em Bragança é... Ah, o Rio Tera, ou Terra, acho que é Tera. Bragança é bem grande, né, dentro da fortificação. Então, será que esse aqui é grande assim também? Olha a altura que fica lá, ó. Pelo desenho. Caramba, que top. Muito legal. Tem um camping aqui, ó. Estacionamento e camping. Poxa, se soubesse eu tinha acampado aqui. Bom, a gente vai depois procurar saber melhor desse camping, ver se a gente consegue pelo menos mostrar a entradinha deles para vocês também, porque querendo ou não, né, é mais uma opção e bem pertinho do Lago da Sanabria. Você vai virar à esquerda aí na frente. Olha, que top. Não, ainda não. Vai mais... Caramba, que bem bonito lindo, aqui. cara. Que E tá lindo. cheio, viu como é um local bastante... É turístico, né? Sim, é mais pesquisado, né? Tem um café aqui, então a opção para comer é tranquila. E já estamos chegando na hora do almoço, ó. Camping Isla Puebla. Aqui pra cima o camping. Eu acho, amor, que se você conseguisse Parar em qualquer lugar aqui. encontrar um lugar para estacionar. Ali não pode. Tá mandando virar para lá na rotatória. Mas eu acho que a gente já vai sair do povoado, não? Parece que tem um estacionamento ali. É? Ah, então... Ali, o parque. Tem um parque ali. Maravilha. Já conseguimos estacionar aqui. Tem um grande estacionamento aqui, bem perto aqui. Bastante vaga. Agora a gente está em direção ali ao centro do Puebla. Puebla, né? Aqui é Puebla. Vamos procurar um restaurante para a gente almoçar, que já está na hora do almoço. E como dá para ver, essa região aqui é pertinho de Manzanal de Arriba, que é onde a gente está. Fica mais ou menos 27 quilômetros, eu acho, por aí. Menos de 30 quilômetros. Só que é bem maior, né, do que Manzanal de Arriba. Tem até apartamentos, tá aqui em frente a gente já consegue ver os apartamentos. E é bem bonitinho. É uma cidadezinha uma Puebla, uma Puebla, bem bonitinha. Eu achei muito charmosa até onde eu vi até agora. Olha, Zamora Ourense. E o centro urbano. Para pegar a Estrada Nacional. Isso. Que liga Zamora a Ourense. Exatamente. E olha que bonitinha. Isso aqui é o quê? Que árvore é essa? Não sei, tem umas flores bonitas. Né? Tem uma flor bem bonita. E aqui a gente tem a vista lá para Puebla. Lá tem a igreja. A igreja? A igreja de Santa Maria de Del Açougue. Eu acho que fica ali. Porque acho que é a padroeira aqui da Puebla de Samora. Puebla da Sanabria. É Nossa Senhora Del Açougue. Tem até uma festa aqui. Eu acho que a festa acontece em setembro, se eu não me engano. Na época assim do verão, é um momento que provavelmente isso aqui deve ficar muito cheio. E olha, já dá para ver as construções mais antigas, apesar da gente não estar dentro da fortificação, ainda assim tem umas construções mais antigas, tipo aquela construção ali, que são 3 andares aparentemente, né? E olha para lá. A vista bonita. É muito bonito. As casinhas de pedra. Isso aqui é só uma ruína. Isso aqui tem uma ruína aqui também. Mas tem ali na frente as casas. E ali tem construções novas, prédios novos ali, ó. Então tem obra. Sim, de repente estão terminando ainda, né? De construir. Ou estão colocando um capoto. Ou estão colocando capoto, ou estão fazendo reforma, né? Temos esse prédio aqui bem bonito também. Esse que eu tava falando. Era esse? Era esse que eu tava falando lá de trás. São 3 andares, mas parece ser mais antigo. Esse aqui, se não é mais novo,
ele foi reformado e aí perdeu as características de prédios mais antigos, né? E logo aqui também tem outro, com características mais antigas, de pedra. Ele é um restaurante tal, agora, né? E agora é um restaurante. A gente pode, de repente... Aqui parece ser mais um pouco de um centro, mas é para fora das ruínas, eu acho. Da ruína não, da fortaleza, da fortificação. Exato. E aqui tem bastante restaurante, a gente, ó. Tem um bonitinho ali, ó. É. E tem um ali, Maison. ó. Isso. Belardo. Quer dar um rolê para passar aí e depois procurar um melhor? Mais bonitinho? Vamos olhar aí. Aqui já é uma parte maior aqui, né? Tem bancos aqui, você encontra bancos aqui. Provavelmente vai encontrar... Tem aqui, ó, Santander. Supermercado, ó, tem um Santander aqui. E Santander, a quem não sabe, é uma cidade aqui da Espanha, né? Olha, bem... Ó, tem o BBVA. Aqui, hein? Quer ir pra lá? Cuidado aí. Tem o BBVA também. Opa, ó, meu sapato tem um desamarrou. mapinha aqui, ó. Tem um mapinha. Melhor a gente ver o mapinha. Olha aí o mapa enquanto eu amarro o sapato. Ó, nós estamos aqui. Se a gente subir essa rua aqui, vai aqui onde tem o castelo. Mas aqui tem bastante restaurante também. Você entra ali amarrando o sapato ali, ó. Tem uns restaurantes bem bonitos aqui. Aqui é a área de estacionamento de táxi. Bus, é ônibus. E ali, é verdade. Isso aí. Acho que a gente pode procurar ali para almoçar, hein? Eu gostei daquele restaurante que você... A gente pode ir para essa ruazinha aqui. Isso, vamos por dentro. Sanabria CF, aqui, deve ser um time de futebol, isso aí, hein? Aqui, ó, futebol. Sanabria Clube Futebol. É. Vou pesquisar que eu quero saber qual é a camisa que eu gosto de eu vi numa dessas plaquinhas um campo de futebol. Será que é o campo do Sanabria? Eu não sei, ó, eu vou te falar que eu assisto futebol espanhol desde novo, eu nunca ouvi falar desse time da Sanabria. Eu não sei se já disputou a La Liga. Ah, provavelmente não, né? Deve ser terceira divisão. Né? Deve estar jogando com La Corunha. Eu acho que por aqui não dá pra ir, tá não. Tá fechado? É. Meus amigos, ó, já chegou aqui a nossa refeição. O meu é esse polvo. Eu vou experimentar umzinho. Não, quase um petisco, né? O da Luciene é uma refeição completa. O polvo. Tá aprovado? Tem um tempero bom? Ele parece ser, tipo assim, feito como se fosse na churrasqueira, na brasa. Sim. Muito bom. Eu pedi a refeição normal, o Léo pediu a entrada, né? Na verdade, eu pensei que o polvo seria um pouco grande igual o do Lagareiro. Mas tá tudo bem. A gente vai provando a comida local, porque isso aqui é um prato típico aqui da Sanabria. Então, quando eu visito os lugares, eu gosto de comer comidas locais, típicas. Mas como as comidas típicas não tinha comida, só tinha as entradas, então eu não quis pedir por causa disso, porque eu tô com muita fome, entendeu? Então eu resolvi pedir uma comida normal. Será que tá bom o meu entrecote? Prova aí se tá bom. Pelo menos a peça tá grande, hein? O meu é petisco, aproveito e tô comendo a cerveja aqui. Tá difícil de cortar só. Aqui foi. Tem uns pimentos aí, saladinha. Né? Uma saladinha, pimentão. Vamos ver se o entrecote tá bom. Dá pra saborear e não ficar com fome durante a nossa caminhada, né, amor? Eu acho que vou ter que comer mais. E já estamos forrados do almoço, eu tive que pedir outro prato, que só o povo não tava me deixando em pé, não. É porque era a entrada, né, pessoal? Ele resolveu pedir uma entrada como prato principal, aí não dá, né? Agora a gente vai subir aqui. Porque a gente vai passar por tudo isso aqui no meio, assim, porque a gente quer chegar até o castelo. E atrás do castelo tem um centro de informações turísticas. Será que tá aberto? Eu acho que agora não deve estar aberto não, porque se encerra depois do almoço muitos lugares aqui na Espanha. Assim como é em Portugal também, só que em Portugal é mais os restaurantes.
Aqui até o hotel se encerra às 2h30 e só abre às 5. Então, a gente vai lá olhar, ver se está aberto. Se tiver aberto, a gente tenta pegar mais algumas informações. Se não, tudo bem. A gente tenta pegar da próxima vez. Olha aqui como é que é a arquitetura aqui, bem bonitinho. Ó. É muito bonitinho. Pequeno restaurante não, um supermercado. É do Grupo Frois, ó. Isso, é. Mercado Vaqueiro. Vende ali pulpo, vende vinhos, mel. Deve ser ter tudo aqui local, produtos locais. Vamos ali olhar. Tá fechado, né, infelizmente. Tá aberto. Tá aberto? Ah, Tá. tá aberto. Achei que tivesse fechado. Mas Ó, aí tem a um gente- feijão, Ó, melhor queijo da Espanha, 2024. 3,69 aqui, ó. Isso não é feijão não, eu não sei o que é isso. Esse aqui parece aquele negócio que eu gosto de fazer muito. Qual? Esqueci. Grão de bico? Isso, parece grão de bico. Ó, Eu tem acho feijão que é. preto. Feijão preto tá ó, que é grão de 6,99. 6,99 aqui o feijão preto. E aqui tem produtos locais, com certeza isso aqui é produto local. Nossa, aqui é um queijo, ó. Queijo? É queijo de ovelha. Tem licores, licor de café. Os licores são bonitos também. Ó, esse aqui é aquilo que a Agatha detesta, cogumelo. Cogumelos. Ó, abones da Sanabria. Esse aqui é que faz com aquele prato aqui da Sanabria que é com feijão e acho que é carne de porco também. Ah, ok. Por Boa. aqui? Isso aqui é mel, hein? Isso aqui é mel. Tem mel. Tá, aqui tem mais produtos, ó. Tarta da Sanabria, rosquinhas de águeda, almedrados e aqui, aceitadas. Parece um docinho, né? Parecem doces, mas pode ser que alguns sejam salgados também. Eu acho que a tarta, não sei, tá com a cara de doce, mas... E aqui, ó, tem 3 garrafas de vinho, ó. Tá saindo por R$13,99, ó. tá um bom Tá preço. barato, hein? É. Paguei 7 e pouco no vinho lá no camping. Mas aí ali eles têm que ganhar a parte do dinheiro deles também, né? Ó, tem aqui um chouriço de cervo. Ah, no camping também Chouriço tem. de cervo tá custando R$4,95. Eu acho que é o mesmo. Esse é de javali. É a mesma empresa. Acho que é a mesma empresa que tem no camping. Eu nunca comi. Nossa, se eu olhasse isso aqui, ia dizer que era só um bastão, se não tivesse aqui no coisa. Salsicha de javali, isso aí. Parece um bastãozinho. Eu acho que o que tá lá no camping é mais bonitinho, assim, parece mais um chouriço e é embalado a vácuo. Ó, aqui tem comidas típicas, ó. Cidra da Sanabria. Sabia que a Sanabria também faz cidra? Não sabia. Aqui é um supermercado. Olha que bonitinha. Pasta caseira, ó. É Parece doce, com outro, feijão né? é igual o outro. Esse Tem umas aqui são os castanhas, cogumelos. nozes. Cogumelos diferentes. Tem as Vários. nozes da Sanabria aí, ó. Aqui, ó, tem um porquinho pra você guardar suas moedinhas. E olha que árvore diferente na frente da casa. A árvore é trepadeira. Aqui Parece, né? tem várias merceariazinhas com os produtos locais aqui da região. Aqui é mais, eu acho que tem... Ah, não, tem. Tem produtos queijo, ó. locais também. Queijo, mas tem- leite. Tem muito... Aqui tem muita... dessas... São panelas, Essas vasilhames, são né? de cerâmica, né? De cerâmica, exatamente. Os vasilhames de cerâmica. E aqui, ó. Bonitinho da Sanabria. Tem um Muito legal. lobinho ali, ó. Tem o lobo. Ah, vende mel também. Aqui, a igrejinha. Que top. Esse aqui lembra um pouquinho aquele que a gente comprou lá das Astúrias. Isso. Do Picurielo. Um parque de estacionamento, né? De um carro só, mas que é específico para cadeirantes. Será que tem alguma coisa escrita aqui? Eu acho que tem. Ó, escudo de Los Aguiar. É essa Aguilar. casa aqui na frente. Esse. Século 17 e 17 18. e 18. Pertencia a um rico ilustre aqui da vila. Representa um escudo barroco espanhol, timbrado É ali, ó. de alguma coisa que eu não sei ler. Tem um cachorro, é lobo. Deve ser um lobo aquilo ali. Desenho de lobo É. no escudo.
E o castelo. Aqui E a embaixo vista? está o rio. Aqui é a entrada da cidade. Ó. É. A gente passou por essa ponte. Quando viemos pra cá, eu até estava filmando o castelo. E aí a gente deu a volta. Ó, tem um restaurante bem ali de frente. Tem outro ali, muito bonito. Ó, dá pra ir a pé também, ó. Tem um caminhozinho aqui. Ah, sim. Dá pra descer ali? Tá aberto? Parece que tem uma corrente ali. Ali tá o castelo. Vamos visitar o castelo. Uma das torres ali. Seria torre? Como é que é o nome disso aqui que eu esqueci? Bom, tem umas torres que são chamadas Torreão. de torres de homenagem. Não, é torreão, né? Torrão? Torrão. Torreão, acho que é torreão. Eu não lembro. Se você sabe o nome dessa parte aqui da edificação aqui da fortaleza, aqui dos castelos, deixa aí nos comentários. Eu esqueci. Eu acho que é Torreão. Que são esses Torrões, circulares, acho que é né? torrões. Não sei. Olha, bem bonito. Temos um mapa aqui do século XVIII. É a Plaza Maior, que é onde a gente está aqui. Né? Isso aqui seria o mapa da região do século XVIII. E aparentemente, pelo menos pelo que o mapa indica, tudo isso aqui era murado, né? Sim. Bem bonito. Isso aqui deve ser uma placa em homenagem aqui aos peregrinos. Que vão para Porque Santiago. o caminho de Santiago acho que é um dos caminhos de peregrinação mais antigos que existem, né? Eu acho que tirando o caminho para Jerusalém. Sim, que os cruzados, na época das cruzadas lá que os templários defendiam os peregrinos dos ataques na sua peregrinação. Sofria muito assalto naquela época e por isso que criaram os templários, que é para tomar conta, o princípio era tomar conta dos peregrinos, defender os peregrinos no seu caminho. Na peregrinação, né? Porque hoje em dia a gente faz peregrinação tranquilamente, pelo menos até Santiago de Compostela, mas isso não era uma realidade naquela época, né? Exatamente. Tá aqui a informação do castelo, da fortificação. 1220 deve ser a data de fundação aqui do castelo. Bem grande aqui. Olha a vista. Tem outra placa ali, ó. Cervantes da Canabria. Dom Quixote? Será que Dom Quixote passou por aqui? É Dom Quixote lá, ruta é ruta de Dom Quixote. Será que Dom Quixote e Sancho Panza? É Panza? Sancho Panza, né? Sim. Será que ele veio passar por aqui? Será que ele estava seguindo os moinhos por aqui? Não tem essa história que Dom Quixote lutava contra os moinhos? Era os moinhos? Era, né? Era moinho? Eu acho que moinho. era. Ele lutava contra moinho. E Sancho Panza, ó. Dom Quixote de La Mancha e Dulcinea. A Dulcinea era o amor da vida do Dom Quixote. Tem o site aqui da ruta Dom Quixote. Dá pra gente fazer aqui a ruta, ó. Provavelmente deve ser isso aqui, ó. É bem grande. A gente passa pelo Lago da Sanábria. Até aqui o Pueblo. Olha, que fixe. Aqui, ó. E é bem pertinho de Portugal, né? Porque Portugal é essa parte aqui. Então, olha, eu não sabia que o Dom Quixote tinha passado aqui pela Sanábria. Uma boa informação, né? Exatamente. Dom Quixote. Mas Dom Quixote existiu ou ele era só uma história, uma lenda? É só uma lenda. Uma lenda, né? Sim. Nos livros, né? Acho que são dois livros. Nos livros conta um pouco a história, né, desse personagem Dom Quixote de La Mancha, a Dulcinea, né, o amor da vida de Dom Quixote, e o Sancho Panza. Estamos entrando aqui no castelo. E a primeira parte que dá para ver é a casa do governador, né? Isso. Aqui começa a casa do governador. É o número 1, casa do governador. Seria essa parte aqui de fora. Sim. Aí o 2 aqui no meio é a torre. E do 3 tem aqui uma casa de cultura. A biblioteca está fechada, não tem como visitar. Essas 3 partes são abertas à visitação. Muito bom. E aqui é uma réplica do... É da vila aqui, ó. Da vila, né?
Maquete de Valverde e de Lucena. Muito legal. Aldeia de Valverde e Lucena, que existe aqui. Olha, Bem bonito, né? vamos ver se dá pra filmar aqui por cima. Então, quem tiver interesse em visitar aqui o castelo, a entrada está custando 3 euros por pessoa, nós dois pagamos 6. E é aberto ao público essas 3 opções aqui, que é a Casa do Governador, a Torre e a Casa da Cultura. Exceto a biblioteca, né? Essa biblioteca está fechada, agora a gente vai subir aqui. Hoje, tá fechada hoje. Pode ser que outros dias sim, aí outros dias esteja pode aberto. estar aberto. Deve estar fazendo alguma manutenção. Ou é porque é fim de semana. Continue a visita. Aqui devia ser uma lareira? Não, não tem saída. E aqui conta um pouquinho da história dos lobos, né? Essa região aqui é uma região de muitos lobos. E conta um pouquinho também como os pastores cuidavam do rebanho para os lobos não atacarem o rebanho. Agora que encontramos um mapa aqui do Parque Natural de Montezinho. Ourense, Zamora. Nossa, que fiz Chaves aqui para baixo. E ali está Rio de Janeiro. Bragança ali. A gente exatamente. acampou lá, Rio de Janeiro. A gente foi acampar lá em Rio de Janeiro. A gente acampou aqui. Na verdade, a gente não acampou em Rio de Janeiro, né? A gente acampou em Bragança, mas a gente foi para Rio de Janeiro e depois a gente foi pro lado espanhol, né? Sim. Que, incrivelmente, Rio de Janeiro tá nos 2 países. Escadinhas estreitas. Vamos subir uma escadinha aqui agora. Escadas estreitas. Mas pelo menos aqui tem um corrimãozinho aqui para segurar. Vamos ver a vista daqui de cima. Ai, deve ser sensacional. Pô, dá para subir bem alto, hein? Dá? Caramba. Ou você tá com medo, ó? Lógico. Já tô muito alto. Cara, aqui, ó. Eu acho que dá pra ir lá na torre, aqui em cima. Ui! Pô, bem grande aqui. Dá pra ver tudo. Uau! Caramba! Que sensacional! Ali no meio é a torre de homenagem. Ali também dá pra visitar. É bem grande aqui o pátio, hein? E a gente tava aqui embaixo. Filmando, fotografando. Ali é a plaza do Castelo. Aqui é a plaza da muralha. Rua da Muralha. A plaza maior deve ser pra lá. Vai ser aqui. A torre da igreja. Pô, aqui é top. Diferente, né? Bonitão. Dá pra dar a volta na muralha aqui do castelo. Olha que bonito aqui. As coisas são bonitas aqui. Maravilhoso. La Cancilleria. Bonito. Muito bonito. São coisas mais religiosas, né? Serviço do rei. Documentos de Afonso. Pergaminhos. Raiz de rúbia. Ágata. Galias de robe. Isso aqui é pra fazer tinta, ó. As penas que eram usadas como caneta, né? Sim, Escritura. utensílios de escritura, né? Aqui fazia tinta, usava a pena para escrever. Vocês verem como a humanidade criou tecnologia ao longo do tempo, né? É muito interessante. Olha aqui, bem em frente aqui a Torre de Homenagem, tem uma estátua aqui em homenagem ao Dom Quixote. Dom Quixote de la Mancha. E ele foi muito famoso por aqui, né? Porque ele tem até um senderismo, né? Ou seja, uma rota de caminhada por aqui, por essa região. O escultor é o Pedro Requeijo. Top.
Não Fez voa. aqui o nosso Dom Don Quixote. Quixote. Só faltou o Sancho Pança, né? Sancho Panza, exatamente. Só faltava ele. Vi aqui a torre de homenagem. Baixa a cabeça aqui. Cuidado, cuidado. O Léo bateu de cabeça ali na saída da exposição. E acho que tem muita coisa para subir, hein? Porque a torre, olha... Aqui vai até a parte de cima da torre, né? Sim, vai até lá em cima. E a gente consegue chegar até lá. E aqui também tem descida? É o calabouço. Será? Deixa eu ver aqui. O que tá escrito? Ah, mas tem alguma coisa mesmo. Audiovisual, são 15 minutos de audiovisual, depois a gente vê, vamos lá. Lá em cima na torre de homenagem, porque na hora de descer, a gente tem que passar por aqui de qualquer jeito. E Tem uma olha, portinha aí, que tem essa tem portinha. outra portinha, acho que dá pra ver por ali. É pra ir lá pra cima. Acho Ó, que tem as roupas ali. Tem a espada. tem um mirante ali. Ah, isso aqui é da família Pimentel. Foi a família dos condes que construíram aqui o castelo. Ah, sim, ok. Boa. Olha a vestimenta, como era antigamente. Mas pra aguentar esse frio tinha que ser muita roupa mesmo, né? Pô, roupa bonita, hein? Bonita, é. É de quem? Vestido inspirado em La Rainha, né? La Reina Juana I de Castela. Tem uma espada aqui, ó. Será que é uma réplica perfeita? Não sei dizer. Não Por tem quê? alguma informação? Porque não parecem as espadas europeias, né? Pelo menos aqueles vídeos que a gente vê lá no Brasão de Armas, não parecem ser aquelas europeias que ele mostra lá. Olha, que ficava embaixo dos vestidos. Um negócio de ferro, isso deve ser pesado. Não pra sabia moça, não. né? Não sabia não, era isso aqui. Era assim que se compunha. Depois as pessoas dizem que o feminismo não trouxe nada para as mulheres, olha isso. Olha como que se tinha que vestir antigamente. E aqui essa parte aqui se chama letrina. Pelo que eu percebi ali lendo, trata-se de... É uma latrina, né? Uma casa de banho. E é mesmo aqui, ó. É uma casa de banho, a pessoa ficava aqui na tranquilidade, Exato. naquele buraquinho ali, ó. Não parece aqueles buraquinhos daquelas casas, daqueles cachos que a gente visitou lá na Guarda. Eu falei que devia ser uma casa de banho. Agora, pelo menos, ó, mas a janela fica de costas. Como é que a gente ficava... Mas será que isso aqui não era um ponto pensando? de vigia? Não. Que aí, ó, o cara tinha que fazer... Não saía pra nada, não podia sair pra nada. Você tá dentro da torre, isso aqui, as pessoas viviam aqui. Ah, é verdade. Aqui... Isso é casa de banho. Agora, Pois é, mas por que tem esse negócio aqui? é pra você ficar observando da parte de fora e se distrair. Mas... Não tinha telemóvel, não tinha livro. Mas você vai ficar assim, ó, de costas. Eu não sei. Os moços só ficam de frente na hora de fazer o número 1. Mas aqui pelo desenho, aqui tinha ali devia ter uma mela no chão, tá vendo? Pra tu sentar. Então, aí ainda assim vai ficar de costas. Tem um sapatinho aqui. Um sapato diferente esse, né? Não tem a parte de trás, não tem um salto. Não, tinha que andar só com a parte da frente. Essa roupa é bonita, essa roupa preta. Não sou muito fã de preto assim não, mas... É o vestido inspirado na Ana de Áustria, quarta esposa de Felipe II, de Espanha. Gente, o que é isso? Bem, isso aí devia ser alguma coisa pra botar água, não? É o cantil de água, pô. Tá pensando besteira aí? Isso é um cantil de água. É um lugar estranho, né? Ó, só você ver ali tá escrito ali, a bolsinha dele, pô. É a bolsa, pô. Bragueta prominente. Você tava pensando coisas aí? Acho que não, hein? Agora a gente vai subir aqui no mirador, que é a parte mais alta aqui da torre de homenagem. Eu achava que tinha que subir mais, mas tá bom. Com essa vista aqui pro Rio Tero. Vista fenomenal. Olha, tem um guardião aqui, ó.
Que top. Ó, o Exatamente, cara era já tá na, assim já que tá na vigia devia. já. Ó. É assim que devia ficar, ó, olhando o inimigo. Os inimigos, né? Porque não eram só, era É, até os brabo. franceses vieram aqui atacar aqui, hein? Napoleão então invadiu o castelo. Segundo ali Segundo a a animação animação interativa que tem ali, que eu mostrando um tava pouquinho da vendo, história. e tava brincando ali com um joystick de fliperama. E a vista é 360 aqui, né? É sensacional. Vale muito a pena a visita do castelo. É, custa Gostei. 3 euros, eu acho que vale muito a pena mesmo. Você vai ficar aqui, se você for como nós, né? Lentos, assim, gosta de ler as coisas, entender, brincar com os joysticks de fliperama e tudo mais. Você vai levar mais ou menos quanto tempo? Porque a gente está Já tá aqui finalizando a quase nossa visita. 1 hora de aqui, hein? Então, a gente já está 1h30 aqui. Então, eu acho que entre 1 e 2 horas é o tempo ok para você visitar toda essa parte aqui, o castelo, né? Sim, as 3 partes, né? Que é a casa do governador, a torre, Exatamente. e tem aquela casa da cultura lá que a gente mostrou lá, a Isso. história lá de Afonso X. Infelizmente a biblioteca não está aberta hoje e dá para ver ali a Plaza Maior, né? Ali é a Plaza Maior, de frente Isso. para a igreja. De frente para a igreja. E olha as casinhas, tudo com um telhadinho parecido, né? Eu gosto desses Muito telhados legal. aqui, esses telhados bem antigos aqui, ó. Eu acho assim, a arquitetura dele, assim, É charmoso, o design né? dele bonitinho. É charmoso, é muito bonito mesmo. E a gente entrou dali, né? Isso, a gente vem dali, ali a entrada do castelo principal e a saída é pelo mesmo lugar. Exatamente. Nossa, Então valeu essa muito foi a aí a pena. nossa visita ao castelo aqui de Puebla, Sanabria. E eu vou dizer uma coisa para vocês, 3 euros é tão irrisório esse valor que ele deve ser convertido basicamente para pagar as pessoas que trabalham aqui e para manutenção, né, do A edifício. fortificação, ela foi reformada, tá bem... Ela A está estrutura tá muito boa. impecável, exatamente. Fora que ela foi bombardeada aí durante os séculos todos, mas resistiu até agora, século XXI, quando foi transformado em um museu, né? Olha só que legal. Isso aqui, ó, onde ficavam as armas, ó. O inimigo ali, aqueles buraquinhos ali, sai pra isso, ó. Troneira. É o nome dessas aberturas que existem na muralha. Ah, troneira. E aqui tá em português. As troneiras são verticais rematadas. São vãos verticais rematados em círculos para as armas de fogo. Isso aí já foi quando a gente já tinha as armas de Pólvora, fogo, já né? tinha pólvora E tudo mais. E acabamos de sair aqui do castelo, né? Fizemos nossa visita ali, foi bem bacana, vale muito a pena, bonito, como a gente vale disse muito a pena. anteriormente. Agora a gente vai aproveitar, tentar chegar lá no camp e dar um mergulho ali naquele rio. Exatamente. A senhora aqui do castelo aqui disse que lá na Lagoa da Sanabria está bem gelada. Ali no rio, acredito que esteja mais quentinho. Pelo menos de manhã, quando a gente saiu, a água parecia meio parada. Mas eu acho que a gente tem que tentar passar num mercadinho antes, Tem que ir hein? no mercado ainda, tem que fazer café amanhã. Exatamente. A gente tem que ir no mercado, tem que procurar um supermercado aqui aberto então. Vamos ver se a gente consegue. Tá rolando uma batucada aqui. Aqui na frente Será da que é igreja. na Plaza Maior? Deve ser na Plaza Maior. As casas aqui eram feitas aqui em cima das pedras aqui, ó. É bem interessante. Eu gosto assim, ó. As casinhas assim, eu acho bonita. Essas assim, né? Esse aqui é construção mais recente, essa parte de fora, né? Mas essa aqui realmente era dos moldes antigos. Essa aqui então, ó. Eu acho isso aqui bonito. Linda. Então, a gente vai ter que, voltando aqui ao assunto do mergulho, a gente tem que ir no mercado primeiro, porque a gente vai ficar sem café novamente amanhã. Não dá pra ficar sem café durante 2 dias seguidos, né? Saco vazio não para em pé, a gente tem que se alimentar. E tá rolando uma batucada mesmo, hein? Aqui é a Praça da Igreja. É a Plaza Maior. Essa aqui é a Plaza Maior? Sim. É, a Plaza Maior, isso. A igreja está fechada. A igreja, se eu não me engano, é Nossa Senhora de Azogue.
E tem uma festa aqui que é realizada 15 de agosto. Oh, tá vendo uma festinha ali em cima ali, ó. Ali em cima da câmera tá. Ah, sim. Eu acho que eles devem estar fazendo ensaio, exatamente. Deve ter festa aí. Verão tá a chegar, quase chegando. Vamos Vamos descer pra por essa aqui. vielinha aqui? É. A gente veio por ali, agora a gente volta por cá. Aqui é uma pousada E restaurante. e restaurante. Essa ruazinha aqui é bem medieval, hein? É. Que legal. Muito bonitinha as casinhas. Muito lindo mesmo. E estamos a incríveis 50 e poucos quilômetros da fronteira com Portugal. Muito legal. E fica essa dica aí, ó. Puebla de Sanabria, vale muito a pena. Com É certeza. uma volta ao tempo aqui, caminhar por essas ruas aqui. É mesmo. É como voltar no tempo, com certeza. Eu não sei se vai dar pra ver aqui, mas bem lá embaixo, assim, na grama, tem uma galera fazendo piquenique, parado, jogando bola, futebolzinho. Tem um quiosque ali, ó. Tá vendo aquela parte amarela com é o verdade. guarda-sol azul? É um Tem um quiosque ali em frente ao rio ali. Pô, muito legal. Aqui em cima da muralha, ó, tem um café ali, ó, Pousada Real, vários restaurantes. Deve ser uma vista bonita aqui de noite para tomar. Deve ser frio também, tomar uma. Mas no verão não deve ser tão frio verão, assim, deve ser legal, né? O né? sol vai até as 10h30, por aí. Até as 10 e pouca. Dá pra curtir. Lá em Portugal já vai até quase 10, como aqui é 1 hora mais tarde, né? Isso, Então, e ontem também não tava tão frio assim quando tava sol, mas depois que o sol saiu, aí o problema é quando o sol vai embora. a ficar frio. Exatamente. Gente, que paisagem estonteante. Muito bom. Chegamos aqui no camping, estamos de volta ao camping. A gente comprou aqui essa empanada. Né? Tipo uma empadão para mim. Empadão. Para mim é um empadão. E ainda tem meia garrafa de vinho de ontem e a gente pegou 2.906, porque já tem um tempinho que a gente não toma 1906. Tudo bem que a gente tomou no almoço, mas a gente tá com saudade, né? Experimenta aí, amor, vê se a empanada é boa. Ó, tem bastante recheio, hein? É? Top. A gente comprou essa empanada no dia, no Mercado Dia. A gente conseguiu passar no mercado, compramos pão, compramos ovo. Então amanhã também vai ter pão e vai ter ovo. E tem uma azeitoninha aqui. Tem? É bom. É boa? É boa pra tomar com a cervejinha. A cervejinha tá na temperatura ambiente. Tá na temperatura ambiente, não tá geladinha não? Tá fresca. Padrão. Ah, ok. Então tá bom. Tchim-tchim. Vamos agora fazer nosso lanchinho e aproveitar aqui o fim do dia.